Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um evento religioso e atlético realizado no Santuário de Zeus, em Olímpia, na Grécia. A data mais conhecida como início dos Jogos foi o ano de 776 a.C. Estima-se que, em algumas ocasiões, o evento chegou a reunir 40.000 pessoas, que se instalavam nas proximidades do santuário para assistir a cerimônias e competições. Hoje, o sítio arqueológico de Olímpia, localizado a cerca de 300 quilômetros de Atenas, é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Tanto nos Jogos da Antiguidade como atualmente, havia treinadores, delegações e familiares que acompanhavam os atletas. O público que assistia às competições, porém, era bem diferente. Os homens, fossem eles livres ou escravos, tinham permissão de assistir aos jogos. Já as mulheres, de modo geral, eram proibidas. Mas, de acordo com algumas fontes, as mulheres solteiras e a sacerdotisa da deusa Deméter podiam acompanhar o evento. Antes do início das competições, logo no primeiro dia, eram realizadas cerimônias religiosas e sacrifícios em honra a Zeus. O torneio ocorria no estádio e no hipódromo. No fim do evento, era promovido um grande banquete para homenagear os vencedores. O encerramento oficial ocorria com a realização de novas cerimônias para Zeus. Algumas modalidades eram disputadas em todos os jogos, outras foram acrescentadas ou excluídas ao longo dos anos. Nas corridas a pé, os atletas competiam em linha reta e não dando voltas dentro do estádio, como nas competições modernas. Existiam as seguintes modalidades: estádio, que era a corrida simples ao longo de uma pista de 192 metros. Diaulos, um percurso de ida e volta na pista da corrida simples. Dólico, que eram corridas de longas distâncias, nas quais os competidores davam de 7 a 24 voltas na pista de 192 metros. E Hoplitódromo, modalidade em que os atletas corriam entre 2 e 4 estádios, na qual usavam capacetes, escudos e lanças. A modalidade hipismo acontecia nos hipódromos e era uma das competições mais populares. Havia as corridas de coches, que eram um tipo de carruagem, e as corridas de cavalos conduzidos por jóqueis, que não utilizavam selas ou esporas. Graças às corridas de carruagens, algumas mulheres podiam participar indiretamente das competições, pois o vencedor era o dono do animal, não o condutor. Foi assim que a primeira mulher, Cinisca, uma princesa espartana, venceu uma competição em Olímpia, em 396 a.C. Além do hipismo, no hipódromo também ocorriam as seguintes competições: Sinoris, que era uma corrida de coches puxados por 2 cavalos. Apene, que consistia na corrida de coches puxados por mulas. Tétripon eram as corridas de coches puxados por 4 cavalos. E Calpe, que se referia à corrida de éguas conduzidas por jóqueis. A modalidade de lançamento de disco, como nas Olimpíadas modernas, consistia no arremesso de um disco à maior distância possível. Os gregos faziam os discos de metal ou de pedra. Atualmente, são utilizados apenas discos de metal. No caso das lutas, há mais de uma hipótese sobre o local onde eram realizadas. Alguns estudos afirmam que as competições aconteciam em frente ao altar de Zeus. Outras pesquisas indicam que elas faziam parte das competições dos estádios. Os atletas enfrentavam oponentes decididos por meio de sorteios. Não havia, como hoje, as categorias por peso. Ao longo dos séculos, as modalidades adquiriam características específicas. Os tipos mais comuns de luta eram pale, uma luta livre em que se competia com as mãos desprotegidas, e o perdedor era o homem que tocasse o chão por 3 vezes. Pancrácio,
que era uma luta em que todos os golpes eram permitidos, com exceção de mordidas e golpes nos olhos. Pugilato, uma luta semelhante ao boxe contemporâneo, em que os competidores protegiam as mãos com correias de couro. Para tornar os golpes mais violentos, era permitido utilizar pedaços de metal entre as amarras. A disputa terminava quando um dos lutadores desmaiava ou desistia. O lançamento de dardo era disputado nas modalidades de distância e alvo. Os atletas utilizavam uma correia de couro em forma de laço no dardo e assim conseguiam fazer uso de técnicas para aumentar a distância percorrida pelo dardo. Para a modalidade do salto em distância, os atletas usavam pesos de pedra ou metal. Diferente das regras atuais, o competidor não corria e saltava com os pés juntos, posicionando os braços para frente, paralelos às pernas. Enquanto atingia o chão, o atleta movimentava os braços e os pesos para trás. Dos primeiros eventos no século 8 a.C., até serem interrompidos por ordens do imperador romano Teodósio I, já no século 4 d.C., os Jogos Olímpicos da Antiguidade duraram mais de um milênio.